Certo dia estava no escritório, um grande parceiro, amigo, um queridão, foi me apresentar um investidor que via a possibilidade de fazer negócio conosco. Fizemos a reunião, estamos lá tratando de várias situações, da quantidade de capital, um capital bem representativo. E durante a reunião tudo fluiu, foi maravilhoso a nível de business e tal. E entramos até numa certa comunhão de empatia, começamos a conversar e nisso chegou um grande amigo meu lá no escritório, que é de fora, que veio nos visitar. E eu fiquei naquela situação, né? Eu estava com o empresário, o investidor a primeira vez e não tinha tanta intimidade com ele. Do lado de fora, esse grande amigo que veio de fora me visitar. E quando terminou-se o assunto mais sigiloso, vamos chamar assim, da reunião, eu fiz uma consideração com ele. Falei, ó, tem um amigo meu aqui, ele é da área de negócios também, da área de mercado financeiro, e eu poderia convidá-lo, não é só para apresentar, porque de certa forma tem sinergia com o nosso projeto aqui e tal. E assim foi feito, e entra esse amigo meu na sala. Quando ele entrou, literalmente, nós estávamos servindo um café, né, um para cada um. Isso devia ser 17 horas, 17 e pouco. E ele chegou e falou assim, mas só tem café? Não tem uísque não? E aí a gente começou a rir, e esse investidor, né, falou assim, ó, uísque eu não vou não, mas se tiver uma cervejinha. E aí nós começamos a bater papo ali, ele interagiu um pouco. Lá no escritório tem uma área gourmet, a gente tinha preparado, né, um coquetel para esse amigo meu que ia chegar. E começamos a conversar ali, acabou que durante esse bate-papo entre esse investidor e esse amigo deu muito match, muita sinergia entre eles também. E acabamos deliberando a madrugada toda aí de bate-papo. Quando era 2 horas da manhã, esse amigo meu que tinha nos apresentado, falou, cara, 2 horas, eles foram embora, ainda ficou eu e o amigo que veio me visitar até lá para as 4 horas da manhã. Bom, por que eu estou falando isso? Estou te contando essa história porque muitas vezes as pessoas querem dizer sobre separar o profissional do pessoal. E eu entendo que atrás de tudo tem ser humano. E quando você trata o ser humano como ser humano, todas as coisas demais são questão de respeito, né? Se eu tenho amizade com um cliente, eu não posso desrespeitá-lo por causa da amizade, e vice-versa. E através dessa tarde, noite que virou madrugada, estamos com um grande investimento no escritório, com um grande projeto, e acabou que tem uma possibilidade muito grande de fazer negócio com esse outro amigo meu que chegou para nos visitar, e tudo através de empatia de ser humano. Esse investidor acabou ficando muito próximo, a gente está criando um relacionamento super legal, já me apresentou inclusive a família dele, tudo porque nós começamos na cozinha, tudo porque houve um bate-papo muito aberto, tudo porque nós falamos não só de business, porque a conversa madrugada fora tratou de business também, mas falamos muito de pessoas, de ser humano, do que nós pensamos, do que vivemos, da nossa história, e isso trouxe um grande, um importante contrato para dentro do escritório da Assis. Diz um ditado popular que negócios são negócios, amizades à parte. Bem, será? Eu, particularmente, tenho uma visão diferente disso. Eu entendo que quando você, com respeito, possa tratar o ser humano como ser humano, antes de qualquer situação, e aí que vem qualquer situação de negócio, de business, você vai passar naquele momento, existe um negócio, existem interesses mútuos, existe grana, mas não necessariamente precisa de existir interesse de passar a perna, de não respeitar. Então eu entendo muito, e é o que eu pratico, que quando você trata o ser humano como ele deve ser tratado, e tratar o ser humano como ele deve ser tratado, com respeito, às vezes tem puxão de orelha, tem conflito, tem discordância, porque as pessoas hoje em dia estão confundindo muito isso, entende que para estar tudo certo tem que viver mar de rosas. E não é bem assim. Então no mundo de negócio, ao longo dos 20 anos da Assis, a gente sempre criou laços de amizade com laços de negócio. Ao fazer os levantamentos de 20 anos aí da nossa empresa, eu peguei todos os clientes, desde quando nós abrimos, fundamos até hoje, e eu tive uma grata surpresa do percentual de pessoas que, mesmo não estando mais conosco no business, nós temos relacionamento de amizade. E relacionamento de amizade, de viagem, de frequentar a casa, de lembrar, de passar uma mensagem, de visitar, sempre que possível estar junto. Então,
o que eu entendo disso, né? Qual que é a minha visão disso? Por que isso chegou a esse ponto? Porque houve, na relação de business, um respeito muito grande para com a outra pessoa. Obviamente você pode falar, cara, mas se eu tenho milhões de clientes, eu estou no digital, se eu sou um varejo, isso não é possível, com certeza. Mas daquelas pessoas que você cria essa afetividade, esse relacionamento, conservar isso dentro do negócio de business pode ser muito, muito interessante. Vou te dar exemplo. Eu tenho clientes que estão conosco dos 20 anos a 18, 19, a 16, 15, a 10, 12, a 8, 6 anos, constantemente. E a gente criou uma relação tão forte de respeito um pelo outro, que esse respeito se tornou uma amizade, de quando um está passando por um problema, acaba desabafando com o outro, e isso acaba para o business, quando a gente entende a dor do outro, quando a gente entende a necessidade, o momento que ele está passando. Por exemplo, eu tenho um cliente muito querido, né, a gente está junto numa jornada, acho que de 14 anos, e ele passou por um problema familiar muito sério, né, um dos filhos teve câncer, e obviamente naquele momento ele ficou muito abalado, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi, cara, segura a onda aí da família, deixa a bronca, nós vamos estar mais perto, nós vamos assumir isso para que você possa ter mais paz de vida para poder agora estar perto da sua família. Graças a Deus tudo deu certo, recuperou, está tudo super bem, mas esse entra lá. Se eu fosse olhar somente o contrato que nós temos, o que ali está descrito, as horas que ali estão, muito provavelmente eu não teria tido a oportunidade de ter a gratidão dele, de poder estar mais dentro do negócio, de participar junto com a equipe e de dar a ele esse conforto no momento tão importante. A gente pratica muito, em Minas Gerais, né, a gente tem mania de receber na cozinha. Lá na CIS nós temos uma área gourmet, que eu brinco o seguinte, quando você é muito ruim de serviço, pelo menos pela comida você prende o cliente, entendeu? Por quê? Porque quando você chega, você tem aquela afetividade de um café prontinho na hora, uma comida feita, a gente não compra nada em padaria, a gente faz o próprio pão de queijo, o biscoito, o bolo. Então tem toda aquela memória afetiva, né, de avós, de tios. É muito comum eu receber pessoas novas no escritório e ao preparar o café da manhã, o almoço, o happy hour à tarde, o lanche, eles falam assim, nossa, cara, mas que saudade que isso está me dando de uma época da minha vida. Nossa, mas que vontade que essa comida está parecendo comida da minha mãe, da minha avó, da minha tia. Então tudo isso acaba trazendo situações, emoções, sentimentos que aquilo agrega ao projeto, que aquilo traz conforto. Quem não quer ter um cliente satisfeito, confortável? As pessoas viajam muito hoje, ficam em hotel, comem muito em restaurante. Então você ter algo caseiro ali, algo confortável, que ele vê que foi feito para ele, aquilo traz um ambiente confortável, de paz, de harmonia. A reunião já começa em outro nível, em outro aspecto. Às vezes as tensões que ali estavam, naquele primeiro bate-papo de 10 minutos, tomando um café junto, comendo um pão de queijo, aquilo vai se dissipando para a gente tratar o que realmente importa, interessa, que é fazer crescer. Por quê? Se a gente for olhar, todas as empresas têm um papel social muito grande, né? As empresas, se a gente for olhar a nível de Brasil, principalmente, a cadeia do empreendedor, né, ela dá um emprego que gera renda, que gera consumo, que gera tributo para o governo, ela que paga a cadeia tributária para o governo, então também gera receita para a sociedade, né, que vai ser revertida em prol de educação, ou deveria ser, né, de educação, de bem-estar, de infraestrutura. E quando essa cadeia, você pode trazer ela confortável, porque a gente tem que lembrar que o empreendedor, o empresário, o investidor é um ser humano comum, como todos nós. Então ele tem falhas, ele tem defeito. Às vezes é muito comum dentro dessas crendices, né, de falar assim, o empresário é um cara duro, do mal, aquele cara arrogante e tal. Mas aquele cara tem dor, aquele cara tem o seu sentimento, ele tem momentos da vida dele, né, que a gente às vezes, se a gente conseguir alcançar, dele entender que a gente não está interessado só na grana dele, que a gente não está interessado só em explorá-lo, que a gente não está interessado simplesmente, somente para satisfazer a nossa necessidade de ele como cliente nos abastecer de dinheiro, abre-se brechas para conhecer pessoas, seres humanos, viver emoções, situações e criar longevidade e respeito de relacionamento, que para a gente da CIS é muito importante. Então, pessoal, em resumo da história, confiança e uísque
pode trazer bons relacionamentos e bons contratos. Assim como um cafezinho com pão de queijo, também. A questão está daquilo que você faz de coração para agradar o outro e para compreender, entender e conhecer o outro. E por que não, dentro das nossas relações de negócio, a gente não aprender a conviver com o outro, entender o outro e crescer com esse outro, mesmo nos conflitos, nas dificuldades e nos pontos de vista diferentes. Isso faz com que a gente seja melhor ser humano, melhor profissional e, com certeza, relações mais duradouras com o mercado. Se vocês concordam ou discordam um pouco de tudo que eu falei aqui hoje, dessas histórias que eu contei, ou já viveram situações parecidas, deixe seus comentários, comentem sobre isso, vamos trocar uma ideia. E outra coisa, para vocês que estão chegando agora, não deixem de assinar o canal, dar o like e ativar o sininho. Obrigado!